Então, como o Padre Oscar disse, meu nome é Pablo, eu tenho 31 anos, sou casado, sou da cidade de Sete Lagoas. Eu e a minha esposa somos missionários, fundadores da comunidade missionária Avivando Altares. Nós residimos em Sete Lagoas, num bairro chamado Belo Vale, próximo à paróquia São João Batista. E ali nós atuamos como missionários, temos os nossos trabalhos missionários. E eu tenho, pela graça de Deus, levado a palavra do Senhor a todos os lugares por onde nós somos chamados, em outras cidades, em outros estados, já há 15 anos. Então eu comecei na caminhada na igreja católica, dos 14 para os 15 anos, mais ou menos neste tempo. Eu vou hoje dizer para vocês um pouco sobre o meu testemunho, mas eu peço vocês perdão desde já, porque eu não sou bom com datas. E eu vou explicar para vocês durante o testemunho porque eu não sou bom com datas, porque tem a ver também com a minha história. Eu e minha esposa somos pais de 5 meninos. Né? Todo lugar que eu vou pregar eu falo, somos pais de 5 meninos. Todo mundo faz, Cauã, Elias, Josué, Natan e Matias. E esta obra não pode parar. Todos os nossos filhos são vivos. O Matias está ali com a minha esposa. Fica de pé, minha esposa. E o Matias que está ali junto com ela. E os outros ficaram lá em Sete Lagoas com a madrinha. Você sabe que tudo que envolve Nossa Senhora, existe uma grande luta. Você experimenta isso, sim ou não? Meus irmãos, nós podemos fazer encontro de cura interior, nós podemos fazer encontro sobre qualquer assunto, mas quando você coloca Nossa Senhora como assunto, se levanta uma batalha contra a sua vida, porque é profético, não é verdade? Existe uma inimizade entre a serpente e a mulher. E quando eu recebi o convite para estar aqui na Gospel contando o meu testemunho, nós começamos já a viver a batalha. Quando nós estávamos saindo de Sete Lagoas, poucos minutos, o nosso carro quebra. E aí afunda a embreagem prega lá no carro e não funciona hoje. Estragou o nosso carro vindo aqui para a Gospel, ainda quando nós estávamos saindo da nossa casa. Mas nós fomos orando, a Cida, que é filha lá da nossa comunidade, também orando, colocando nas mãos de Nossa Senhora, e uma irmã nos trouxe aqui, de Uber, e com a graça de Deus nós conseguimos chegar, mas nós sabemos que o nosso inimigo, ele é inimigo pessoal dela, e a batalha, a guerra dele é contra os filhos desta mulher, contra a sua posteridade, amém? Eu gostaria, para que nós pudéssemos introduzir este momento, que você tomasse a palavra do Senhor e abrisse no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 14. Isaías 49, 14. Quem não trouxe a Bíblia, estica o olho aí na Bíblia do irmão. Faz igual na escola, cola, né? Quem não tem um irmão aí próximo com a Bíblia, ouça com bastante atenção o que nos diz a palavra do Senhor. Isaías 49, a partir do versículo 14. A palavra do Senhor vai dizer assim: Sião dizia, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Coloca a mão sobre o teu coração, e nós vamos ler este versículo, e ao invés de Sião, você vai dizer o seu nome. Versículo 14, Pablo dizia, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Versículo 15, pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta, não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravada na palma de minhas mãos.
tenho sempre sobre os meus olhos tuas muralhas. Palavra do Senhor. Graças Aplauda a poderosa Deus. palavra do Senhor. Irmãos, eu tenho certeza que aquelas pessoas que oram, aquelas pessoas que intercedem, que oram principalmente com a palavra de Deus, que buscam uma intimidade com a palavra de Deus, em algum momento da sua vida, você já orou e o Senhor te deu esta palavra para confortar, para acalentar o teu coração, não é? Todo servo já recebeu do Senhor esta palavra, porque é uma palavra de demonstração de amor de Deus por nós. Nós muitas vezes nos esquecemos que Deus nos ama, porque muitas vezes nós queremos medir o amor de Deus pelas circunstâncias que acometem a nossa vida. Então nós costumamos a pensar, se eu estou passando por essa situação, se eu estou passando por essa dificuldade, se eu tenho sofrido, será que de fato Deus me ama? Mas aí o Senhor nos traz palavras para dizer para nós, que apesar das circunstâncias que nos acometem, Ele nos ama. Mas o amor de Deus por nós não é um amor qualquer, como o amor que nós somos acostumados a experimentar das pessoas. Nós não podemos comparar o amor de Deus ao amor das pessoas. É um amor muito mais profundo, ao ponto de que o Senhor está dizendo para nós que uma mãe não pode esquecer do filho que amamenta. Mesmo se essa mãe tenha rejeitado este filho, ela jamais se esquece que ela teve um filho. É verdade ou não é? Mesmo que uma mulher aborte o seu filho, ela jamais vai esquecer que ela abortou o seu filho. Verdade ou não é? E o Senhor está dizendo, e mesmo que uma mãe esquecesse do filho que amamenta, eu não me esqueço de ti, porque está gravado na palma da minha mão. E quando o Senhor diz isso, não tem como nós não nos lembrarmos da cruz. Em todos os momentos, o Senhor olha para as chagas de sua mão, as suas mãos perfuradas, lembra ao Senhor cada um de nós. Aquelas chagas é a minha e a sua vida gravada na palma da mão do Senhor. Lá no céu só existe uma obra feita pelo homem. Pergunta qual é? As chagas de Jesus. A única obra feita pelos homens no céu são as mãos chagadas do Senhor, as chagas que nós fizemos nele, por tanto amor que ele tem por nós e se entregou por nós para a nossa salvação. E quando o Senhor fala do seu amor, ele fala de um amor maternal, ele fala de um amor de alguém que gerou, que amamentou, de alguém que ama o seu filho como uma mãe. Por isso, eu dizia aqui no início, Nossa Senhora é a expressão do amor materno de Deus. Deus a escolheu para ser mãe e expressar na sua maternidade o seu próprio amor de mãe. E é por isso que quando Jesus está na cruz, ele olha para o alto e ele diz ao Pai, por que me abandonastes? Mas quando Jesus olha para os pés da cruz, ele vê que o Pai não abandonou, porque o Pai está o amando através dos olhos de sua mãe. O amor materno de Deus pelo seu filho estava aos pés da cruz o tempo inteiro. E eu experimentei este amor do Senhor através de Nossa Senhora. Eu nasci no ano de 1992. E quando os meus pais se conheceram, eles eram muito jovens. O meu pai tinha 17 anos. E eles curtiam rock and roll. Eles viviam uma vida totalmente desequilibrada. E eles resolveram ter um filho.
E quando a minha mãe ficou grávida, o meu avô, pai do meu pai, ele queria que ela abortasse. Mas a minha mãe não queria abortar. Apesar da vida louca deles, a minha mãe quis levar em frente aquela gestação. Porém, meu pai e a minha mãe viviam em constantes brigas, eles nunca chegaram a viver juntos. Brigavam, agrediam, batiam um no outro. Ele chegou a bater na minha mãe enquanto ela ainda estava grávida de mim. E então eles foram se afastando cada vez mais devido a todas essas brigas. E a minha mãe foi embora, veio morar em Belo Horizonte, no bairro Lagoinha. E ali a minha mãe ficou vivendo na casa da minha avó, mãe da minha mãe. Porém a minha avó, ela era muito diferente da sua avó. Ela não gostava de fazer crochê, ela não gostava de fazer bolo de fubá, nem de fritar biscoito. A minha avó gostava de colocar uma calça leg, passar um batom vermelho na boca e partir o forró do Mangabinha. Ela era uma mãe narcisista, ela competia com as filhas dela, namorados, festas. Vivendo ali, a minha mãe conheceu um outro homem, mas não chegaram nem a namorar. Foi só um amor de carnaval, uma curtição. A minha mãe engravidou novamente do meu segundo irmão, Pedro. Ficamos vivendo na casa da minha avó os três, a minha mãe, eu e o meu irmão Pedro. Depois a minha avó começou a namorar com um senhor, e a minha mãe, ela, na sua vida louca, engravidou novamente da minha terceira irmã, Maria Eduarda. Porém, meus irmãos, a minha avó desconfiou que o filho que a minha mãe estava esperando era do namorado dela. E a minha mãe e a minha avó começaram a brigar, uma briga feia. Chovia muito naquela noite. E a minha mãe estava com um vestido longo, branco e com uma barriga bem grande já. E naquela briga minha avó expulsou minha mãe de casa. E nós fomos de Belo Horizonte para Sete Lagoas de carona. Minha mãe saiu a pé segurando a minha mão, eu segurando a mão do meu irmão menor e a minha mãe grávida. E aquela chuva caía, aquele vestido branco pregava no corpo da minha mãe. E nós fomos pegando carona até nós chegarmos em Sete Lagoas. E chegamos em um bairro em Sete Lagoas que se chama Itapuã. É um bairro muito violento, é um bairro de muita miséria, muita drogadição, é um bairro muito precário, e nós fomos viver ali. E tinha o Itapuã 1 e 2, e nós fomos morar no 2. E ali naquele bairro, que é um morro lá no topo, minha mãe foi para uma casa, antiga casa dos meus avós, que eles haviam abandonado esta casa quando se mudaram para Belo Horizonte. A casa estava abandonada. Tinha um mendigo morando lá. Minha mãe chegou e expulsou o mendigo de casa. E nós ficamos morando ali em cima, dormindo em cima do papelão que ele tinha colocado para ele dormir. E aqueles moradores ali do bairro começaram a perceber que tinha uma mulher grávida com 2 crianças. E eles começaram a se voluntariar para ajudar. E começaram a mobiliar a nossa casa. A gente ganhava um fogão de 4 bocas que funcionava 2. A gente ganhava uma estante sem pé, colocava um tijolo embaixo. Nós fomos ganhando as coisas usadas, as pessoas, roupas usadas, calçado usado. E nós fomos vivendo ali naquela situação. Mas, meus irmãos, infelizmente, naquele bairro minha mãe conheceu algumas pessoas. E essas pessoas que a minha mãe conheceu começaram a indicar para ela um caminho para conseguir dinheiro, o caminho da prostituição. Existia uma Kombi que ia até o bairro, pegava as mulheres e levava para outros lugares para se prostituir. E aqui a minha mãe começou a se prostituir junto com essas mulheres. No início, ela levava dinheiro para casa.
ela levava comida para casa, ela pagava as contas da casa. Mas a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que um abismo chama outro abismo. Ninguém nunca fica apenas em um pecado. Se você vive em uma situação de iniquidade e você se adapta a este pecado, daqui a pouco você vai aderir na sua vida mais outro e mais outro e mais outro. Porque Santa Teresa de Ávila diz assim, que na vida espiritual, aquele que não progride, regride. Quem não vai à frente, volta atrás. E assim, dentro da vida da prostituição, a minha mãe conheceu as drogas. E agora, dentro dessa vida, a minha mãe começou a ficar decadente. Porque ela começou a usar droga, viciar em droga, em cocaína, na bebida alcoólica. E agora o dinheiro não chegava mais na nossa casa. A comida não chegava mais na nossa casa. E nem a minha mãe chegava mais na nossa casa. Porque ela passava 4 dias, 5 dias, 1 semana longe de casa. Na prostituição, na vida de promiscuidade. Nós ficávamos sozinhos em casa, eu e os meus irmãos. E os meus irmãos sentiam falta da minha mãe, eu sentia falta da minha mãe. Porque passava muitos dias longe. O resto de comida que ela deixava no fogão apodrecia no fogão. A louça lá na pia apodrecia lá na pia. Cheirava mal a nossa casa. Era bagunçada a nossa casa. Os meus irmãos eram todos menores do que eu. E eu cuidava dos meus irmãos. E quando a gente sentia fome, a gente batia na porta dos vizinhos e pedia aos vizinhos comida. E os vizinhos nos davam comida na calçada deles. Eles não nos colocavam para dentro de casa. E eles diziam, não é bom colocar essa gente para dentro de casa. E eu e meus irmãos comiam na porta da casa dos vizinhos aquilo que eles nos davam. E nós voltávamos para casa, cortavam a luz da nossa casa, nós ficávamos no escuro dentro da nossa casa. Os meus irmãos subiam para cima da cama junto comigo e nós ficávamos todos ali encolhidos em cima da cama. A minha mãe chegava muitas vezes altas horas da noite completamente embriagada. Na nossa casa, a porta da nossa casa era portátil. Você tirava a porta e colocava. E para fechar a porta você escorava com um pedaço de pau atrás da porta. Porque a minha mãe um dia chegou bêbada, caiu por cima da porta, quebrou a porta. Quando ela chegava muito atordoada, via a casa toda bagunçada, via aquela condição e ela ainda alcoolizada, batia na gente, batia com cabo de vassoura, batia com fio de tomada, batia com chinelo. E assim, meus irmãos, era a nossa vida. Desejava que a nossa mãe chegasse. E quando ela chegava, nós desejássemos que ela fosse embora. Vivíamos sozinhos, eu criando os meus irmãos e os vizinhos nos olhando. Dentro dessa realidade onde a nossa casa não tinha nem muro, não tinha portão, era só uma casinha de parede de reboco, de telha de amianto, de 4 cômodos. A nossa casa era pública. A minha mãe começou a se prostituir dentro da nossa casa, levar droga para dentro da nossa casa. Nós passávamos o dia inteiro vendo as pessoas usando droga e se prostituindo dentro da nossa casa. E ali, naquela condição que nós estávamos vivendo, aquela casa pública, um homem entrou lá dentro de casa quando a minha mãe não estava e abusou de mim aos 7 anos de idade. Eu tinha muita revolta no meu coração, porque eu me sentia completamente abandonado. Nós éramos de todo mundo. Nós não tínhamos ninguém. E eu cresci vendo todo tipo de promiscuidade. Dói muito no coração de um filho ver a sua mãe se prostituindo.
Às altas horas da madrugada nós escutávamos barulhos de prostituição, de bebidas, de palavrão, de música alta. Achávamos pratos de cocaína espalhados na casa, preservativos usados. Um dia, eu escutei um barulho e me levantei para olhar. E a minha mãe estava fazendo um aborto. Um homem arrancava de dentro dela pedaços de feto. Naquele dia, minha mãe estava matando um dos meus irmãos. A minha mãe, nas suas saídas loucas, chegando bêbada, muitas vezes ela chegava em casa, eu arrastava ela para debaixo do chuveiro. Um dia ela estava de vestido, eu arrastei ela para debaixo do chuveiro, tirei o vestido dela, liguei o chuveiro na cabeça dela, ela ali sentada no chão, ela se levantou totalmente nua, saiu correndo para a rua, caiu lá na rua totalmente nua. Os nossos colegas da rua viam e riam de nós, zombavam de nós. E eu comecei a ficar muito triste, muito deprimido. Eu não saía mais de casa, ainda criança, meus irmãos. Eu ficava dentro da minha casa e eu ficava olhando pela janela. Eu ficava olhando a rua pela janela, mas eu não queria sair da minha casa. Um dia minha mãe tinha cortado as pontas do cabelo, deixou o cabelo ali no chão e saiu. Passou muitos dias. Os meus irmãos ficaram com saudade da minha mãe. E o meu irmão foi lá, pegou aqueles cabelos da minha mãe e chorava com eles na mão. Eu peguei as mechas de cabelo da minha mãe e coloquei num quadro na sala. E falava para os meus irmãos que quando eles ficassem com saudade delas, eles pudessem olhar. Meus irmãos um dia estavam reclamando de muita fome. E eu saí para procurar minha mãe pelo bairro. Disseram que minha mãe estava na rua de trás, em um bar. Eu cheguei e o bar estava fechado, mas a parte do bar que funcionava uma sinuca estava aberta. Eu abri aquela porta e encontrei a minha mãe tendo relação sexual com o dono do bar em cima da mesa de sinuca. A hora que eu entrei naquele lugar, ele veio na minha direção, deu um tapa na minha cara e falou: some daqui, sua desgraça. Eu caí no chão, saí chorando, correndo. Fui para minha casa. Sentei na porta da cozinha da minha casa. E eu comecei a chorar copiosamente. Ninguém nunca tinha falado para mim de Deus. Na minha casa nós nunca tínhamos falado de Deus, nunca tínhamos feito uma oração, nunca tínhamos ido à igreja. Mas aquele dia eu sentei no chão e eu falei com Deus pela primeira vez. E eu disse para Deus que se Ele existisse, que Ele fizesse alguma coisa, porque eu não aguentava mais tanto sofrimento. Eu pedi a Deus que Ele tirasse a minha vida, ou que Ele fizesse alguma coisa pela minha vida, mas eu não aguentava mais viver aquela condição que a gente estava vivendo. E naquele instante, meus irmãos, que eu chorava, ali sentado na porta da cozinha daquela casa, eu senti a presença de Deus. Eu senti que Deus estava ali. Eu fiquei com medo, eu fechei os meus olhos. E com os olhos fechados eu orava e dizia: Deus, tira ou muda a minha vida. Tira ou muda a minha vida. E eu sentia, meus irmãos, que se eu abrisse os meus olhos, eu veria Deus na minha frente. Tamanha era a força da presença dele ali. Eu sentia muito amor. Eu nunca me senti tão amado. E naquele momento de oração, daquela presença, eu não queria que Deus saísse dali. Então eu não sabia mais orar, eu não sabia mais o que falar para Deus. E eu comecei a cantarolar.
E eu cantarolava assim, e sentia aquela presença de Deus ali perto. Eu nunca tinha ouvido falar de Espírito Santo, de batismo no Espírito Santo, de oração em línguas, mas naquele dia, sozinho, sentado na porta da minha casa, o Senhor me batizou no Espírito Santo. Eu me levantei e eu disse: eu quero mais de Deus, mas onde eu vou encontrar Deus? E aí eu me lembrei que atrás da minha casa existia uma igreja protestante, mas a igreja se chamava Assembleia de Deus. Eu pensei, se é a Assembleia de Deus, então é de Deus. E eu fui para lá, e lá eu comecei a frequentar esta igreja, eu comecei a frequentar os cultos dessa igreja, e eu começava a orar pela minha mãe, a orar por ela. E um dia, enquanto eu estava em um culto, eu olhei para trás, a minha mãe estava no banco de trás, mas eu não conversava com a minha mãe. Quando acabava o culto, eu ficava lá, e a minha mãe ia embora, e eu ficava no culto mais um tempo, para não ter que ir embora junto com a minha mãe. E ela começou a frequentar os cultos, e a minha mãe começou a mudar, parou de beber, parou de se prostituir, começou a ficar em casa, começou a trabalhar de diarista, mas eu não conversava com ela. Nós não conversávamos, nós não nos amávamos, e quando nós falávamos alguma coisa, era uma briga. Aí eu já comecei a brigar com a minha mãe, eu já era adolescente, e nós começávamos a bater boca dentro de casa, mas eu ia para o culto, mas eu não amava a minha mãe. Eu não perdoava a minha mãe. E um dia, dentro de casa, a minha mãe, ela começou a fazer faxina na casa dos outros durante o dia e a faxinar a nossa casa durante a noite. Devido a ficar acordado muitas noites esperando a minha mãe chegar, eu desenvolvi uma insônia. E eu ficava acordado até altas horas da noite. E numa dessas noites eu vi a minha mãe ali fazendo faxina e disse para ela: nossa, essa noite não consigo dormir. E ela disse: faz uma oração e você dorme. Aí eu pensei, mas qual oração que eu vou fazer? E aí a minha mãe disse: tem uns livros dentro da gaveta. E aí eu abri a gaveta e tinha um livrinho verde. E na capa deste livro estava escrito: Mãe, Rainha, Vencedora, 3 vezes Admirável, de Schoenstatt. Eu peguei este livrinho, fui para o quarto, deitei na cama, abri a contracapa e li. Eu não rezei, apenas li a oração que estava ali. E eu apaguei, adormeci. Acordei com o sol na minha cara. Os olhos doíam com a luz do sol. Eu entreabri os olhos. E quando eu entreabri os meus olhos, havia ali sentada na minha cama uma moça. E ela estava de vestido branco. E ela estava com um véu sobre o seu cabelo. E o seu cabelo de lado naquele véu. Da maneira que ela estava sentada quase que de costas para mim, ela olhou para mim e sorriu. E naquele momento, eu não consegui pensar em nada. Quem é essa moça? O que ela está fazendo aqui? Mas eu vi aquela moça tão bonita, sorrindo para mim, e me encheu de tanta paz, que eu adormeci novamente. E quando eu acordei como que num susto, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu vi uma moça sentada na minha cama, e eu dei um salto da cama e corri e fui falar com a minha mãe. Eu vi uma moça sentada ali na minha cama, e a minha mãe disse: deve ser um anjo. E aí eu fui para a igreja e falei com o pastor: eu vi uma moça sentada na minha cama, ela sorriu para mim. E o pastor disse: de duas uma,
ou um anjo, ou um demônio. Aí eu disse, não pode ser o demônio, porque eu senti muita paz. Era muito bonita, sorria, e eu adormeci novamente. Ele disse, então é um anjo. E eu guardei aquilo no meu coração. Mas a partir desse dia, meus irmãos, eu comecei a sentir um desejo muito grande de procurar a minha avó, mãe do meu pai. E eu fui procurar a minha avó, mãe do meu pai. E ela me recebeu com muita alegria. E ela disse para mim, meu filho, sai daquele bairro, daquela condição, vem morar aqui conosco, nosso bairro é melhor, nós vamos te dar o que você precisa, a escola é aqui pertinho. No outro bairro eu andava muitas horas para chegar na escola, e eu fui morar com minha avó. E quando eu cheguei na casa da minha avó, eu via que toda noite minha avó sentava na poltrona e começava a contar bolinha. E eu pensei comigo, eu sei por que Deus quis que eu morasse com minha avó, para converter a minha avó. E aí eu dizia para minha avó todos os dias, vó, a senhora tem que quebrar essas imagens, parar de contar essas bolinhas, sair da igreja católica e aceitar Jesus, assim como eu aceitei Jesus. E a minha avó dizia para mim, eu nasci católica e vou morrer católica. Morava conosco um outro filho da minha avó, mais jovem. Ele era envolvido com muitas coisas erradas e por causa disso ele foi assassinado na esquina da casa da minha avó. A minha avó ficou muito triste e ficou acamada. E quando minha avó estava lá acamada, porque ela teve um AVC, eu chegava para minha avó e dizia, vó, a sua vida está assim, porque a senhora precisa aceitar Jesus, largar essas imagens, largar a igreja católica e aceitar Jesus. E a minha avó, mesmo acamada, com dificuldade de falar, ela dizia, eu nasci católica e vou morrer católica. Um dia minha avó me chamou e disse, meu filho, você ainda tem aquele jogo de dama? Aí eu falei, tem, a senhora quer jogar dama? Aí ela, não, você ainda joga esse jogo? Eu disse, não, vó, nem sei direito onde ele está. Ela falou, ache ele. E aí você prega na janela uma bolinha branca, uma bolinha preta, uma bolinha branca, uma bolinha preta, até inteirar 10. Aí eu disse, pra que isso, vó? Aí ela, porque eu não consigo pegar no terço, mas deitado aqui eu olho para uma bolinha, rezo uma Ave Maria. Olho para outra bolinha, rezo outra Ave Maria. E eu dizia, vó, pode aplaudir, essa é a fé da minha avó. Eu dizia, vó, larga essa igreja católica, a senhora doente, acamada, e ainda assim quer rezar essa tal de Ave Maria. E a minha avó dizia, meu filho, eu nasci católica e eu vou morrer católica. Um dia, meus irmãos, o pastor da igreja disse, vamos fazer um propósito de oração. 3 momentos de oração, um de manhã, um de tarde e um à noite. E aí nós fomos fazer este propósito de oração. Eu entrava para o quarto lá na casa da minha avó, ajoelhava aos pés da cama e fez a primeira oração da manhã. E o Espírito Santo falou comigo, assim como Jesus visitou a casa de Zaqueu, Ele vai visitar esta casa, não só esta, mas toda a geração da sua família. Levanta e diga para sua avó. Eu me levantei, fui até a minha avó e disse, vó, eu estava orando e o Espírito Santo disse que Jesus vai visitar a nossa casa como visitou a casa de Zaqueu. Aí minha avó deu uma risadinha, aí eu disse assim, não ria disso, vó, porque oração de crente tem poder. A moça que faxinava a casa da minha avó correu para o banheiro e foi tomar banho, passou até perfume para esperar Jesus. E a minha avó ria dela e disse, para com isso, minha filha. Minha avó tinha um jeitinho lá do interior, né? E dizia, é papiata desse menino. E eu dizia, vó, se o Espírito Santo diz que Jesus vai visitar a nossa casa, Ele vai visitar a nossa casa. Quando foi por volta das 15 horas, bateu no portão. E aí a minha avó disse, Pablo está batendo no portão, vai ver Jesus. Aí eu disse, a senhora vai ver que é Jesus. E Jesus vai entrar aqui e vai transformar esta família. E aí eu fui até o portão e abri o portão. E quando eu abri aquele portão, era uma senhorinha vestida de branco e disse, a paz de Jesus, o amor de Maria, eu sou ministra da Eucaristia e vim trazer Jesus.
Glória a Deus. Aquela ministra da Eucaristia entrou e ela começou a fazer o culto da palavra e dava comunhão para minha avó. Minha avó recebeu a Eucaristia e depois, quando eu saí e levei a ministra até o portão, eu voltei. Minha avó estava com um sorriso banguela desse tamanho, olhando para mim, dizendo: Jesus veio mesmo. E aí, meus irmãos, aquela ministra ia toda semana e ela olhava para mim e falava: jovem, vamos para a igreja, vamos para o grupo de oração. E eu dizia: ah, sim, um dia eu vou lá, mas eu nunca ia. Ela me convidava toda semana, eu vou lá, e eu nunca ia. E um dia, meus irmãos, andando pelas ruas do bairro, eu passei na porta da igreja São José Operário, no bairro Nova Cidade, lá em Sete Lagoas. A igreja estava vazia, eu nunca tinha visto aquela igreja. Eu cheguei e olhei na porta. E quando eu coloquei o rosto na porta da igreja, tinha um grupinho reunido lá na frente. Foi só eu chegar na porta para olhar dentro da igreja, já pensando em voltar atrás, um rapaz me viu, levantou e fez assim para mim, me chamando. Aí eu disse: aí ele: vem, chega mais. Aí eu cheguei, ele puxou uma cadeira e falou: senta. Eu sentei. Aí ele pegou um caderno, colocou no meu colo e falou: coloca seu nome. Eu coloquei o meu nome. Aí ele disse: seja bem-vindo à reunião de coroinhas. Hoje é a nossa primeira reunião. Eu fiquei ali sentado. Eu era muito tímido, porque para falar assim em pregação eu consigo falar por graça do Espírito Santo, mas pessoalmente, depois que acabar a pregação, vocês vierem conversar comigo, vocês vão ver que eu vou esconder. Eu fiquei ali sentado e não sabia o que dizer. Eu pensei: vou ficar até o final, quando acabar eu vou embora e nunca mais volto. Mas no final ele disse: gente, vamos fazer a escala dos coroinhas. Vamos escalar 2 coroinhas experientes e um novato. E apontou para mim. E colocou meu nome na escala. Eu fui embora para casa mudo, não consegui dar uma palavra, e cheguei em casa e fiquei andando de um lado para o outro, pensando o que eu ia fazer da minha vida. Se eu não fosse, ele ia falar com minha avó que eu fui na igreja católica e ainda fui na reunião de coroinha e estava escalado. Mas se eu for, eu não sei o que fazer ali. Mas eu fui. Domingo de manhã estava eu lá, protestante, vestido de coroinha. A missa indo começar, e eu falei: o que eu faço? Os coroinhas disseram: tudo que a gente fazer, você faz. Eles andavam, eu andava. Eles sentavam, eu sentava. Eles iam no banheiro, eu ia atrás. E fiquei imitando. Mas aí, meus irmãos, naquela missa, que a providência de Deus quis me colocar, depois da comunhão, eu sentado ali, olhei para dentro da sacristia e vi que os ministros pegavam os vasos sagrados, com a hóstia consagrada, levava para o cantinho, acendia uma vela, purificava cada um daqueles vasos, colocava dentro de um só e levava para o sacrário. E eu pensei: na igreja que eu frequento tem a Santa Ceia, mas o restinho que fica no copo é jogado no lixo. Como que pode ser sagrado e comunhão com o corpo e sangue do Senhor, algo que depois é jogado no lixo? Isso colocou uma pulga atrás da minha orelha. E eu comecei agora a ficar em dúvidas. E eu comecei agora a querer colocar um sacrário na igreja protestante. E aí, meus irmãos, liguei para o pastor e disse: eu tive uma ideia. Não pode jogar fora. O restinho que sobrar, a gente coloca dentro de uma caixinha na igreja. E aí o pastor disse: mas não tem sentido, porque é só um símbolo. Não é o corpo e sangue de Jesus. Mas aí, meus irmãos, eu fui lá na Bíblia e li a Bíblia. E lá eles ensinavam que tudo tinha que estar na Bíblia. E quando eu li na Bíblia, o Senhor disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eu fui para casa, a ministra da Eucaristia foi lá mais uma vez e eu falei: eu quero tirar uma dúvida. Aquela coisinha branca que vocês comem lá na igreja, é ou não é o corpo e sangue de Jesus? E ela disse: é. Aí eu falei: eu tenho mais uma dúvida. Ela disse: jovem, você tem muitas dúvidas, vai lá na minha casa. Eu fui na casa dela. Quando eu cheguei, estava uma pilha de livro em cima da mesa e ela sentada me esperando. Ela tirou todas as minhas dúvidas, e a partir daquele dia eu decidi ser católico, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas, meus irmãos, falta a cereja do bolo. Eu me tornei católico. E toda dúvida que eu tinha, aquela ministra respondia. Aquela ministra que era frequentadora da Gospel Mira é ainda a tia Nilce e o tio Tony, que estão aqui todo dia da Gospel. Eles são ministros lá em Sete Lagoas e me catequizaram. E a partir dali eu me tornei católico. Eu gostava de ser coroinha, eu gostava da igreja, mas eu tinha um pé atrás com quem, gente? Com Nossa Senhora. Quando eu via qualquer devoção a Nossa Senhora, eu pensava, aí exagerou. Se eu vi uma imagem de Nossa Senhora, então, de jeito nenhum. Na missa o padre falava, vamos cantar a consagração a Nossa Senhora. Todo mundo se voltava para a imagem de Nossa Senhora para cantar a consagração. Eu cruzava os braços e ficava assim. E aí um dia a ministra me chamou e disse, Pablo, nós estávamos orando na intercessão do grupo de oração. E Deus me falou uma coisa para te dizer. Deus diz que você tem dificuldade de amar Nossa Senhora. E essa dificuldade que você tem é porque você precisa perdoar a sua mãe. E quando você não perdoar a sua mãe, você não vai conseguir amar Nossa Senhora. Porque quando você ouve falar que Nossa Senhora é a sua mãe, você concilia a imagem de Nossa Senhora a alguém que te agredia, que te batia, que não te dava amor, que se prostituía, que se drogava. É preciso que você perdoe a sua mãe, para que você ame Nossa Senhora. Todas aquelas pessoas que têm problema com Nossa Senhora, pode conferir, tem problema com a mãe. E aí, meus irmãos, eu tive que ir até a minha mãe. Cheguei na casa onde minha mãe estava trabalhando, muito tímido, tremendo, suando de vergonha. Sentei no sofá, minha mãe estava faxinando a casa, eu disse, mãe, eu tenho que conversar com a senhora. Ela disse, diga. Aí minha mãe, você lembra que a senhora batia na gente, que um dia a senhora bateu assim, desse jeito? Ela disse, lembro. Aí eu disse, eu te perdoo. E a minha mãe começou a ficar sem graça. Ela parou de fazer o trabalho dela e virou para mim. E eu comecei a dizer tudo. Mãe, você se lembra que você prostituía dentro da nossa casa? Lembro. Mãe, eu te perdoo. Você se lembra que você chegava alcoolizada e era assim, e acontecia dessa forma? Ela disse, lembro, eu te perdoo. E a minha mãe começou a chorar copiosamente. Nós nos abraçamos. Naquele dia eu perdoei a minha mãe. Naquele dia eu amei a minha mãe. Eu fui para casa. E quando eu estava em casa, eu estava limpando a estante da minha avó. Esbarrei numa imagem de Nossa Senhora que a minha avó tinha, meus irmãos. Que ela ganhou lá no casamento dela. Uma imagem de porcelana. Aquela imagem espatifou no chão. E de dentro daquela imagem saltou um papelzinho amarelo. Eu peguei aquele papelzinho no chão, entre os cacos da imagem, abri aquele papelzinho e estava escrito assim, com a letra do meu avô. Nossa Senhora, eu te agradeço por todas as bênçãos que a Senhora derrama sobre a nossa vida. Mas uma coisa só eu te peço, que um dia o nosso neto Pablo venha morar conosco. E naquele dia, meus irmãos, aleluia, pode aplaudir. Naquele dia que eu vi aquela oração que estava escrita há tanto tempo dentro daquela imagem, eu me lembrei que Nossa Senhora sentou na minha cama, sorriu para mim e disse, no meu interior, aquele sorriso de Nossa Senhora dizia, vai ficar tudo bem. Ela estava cuidando de todas as coisas. Ela estava me conduzindo para o filho dela. Ela estava me conduzindo para a verdadeira fé, para a igreja católica. E hoje, com a graça de Deus, católico, escravo da Virgem Maria. E mais que isso, meus irmãos, o Senhor me deu, através de Nossa Senhora, desta cura materna, deste sorriso de Nossa Senhora, uma graça, a graça da cura interior. Eu fui capaz de amar quem não me amou. Eu fui capaz de construir uma vida que eu não tive, uma família que eu não tive. Hoje, eu sento para fazer as refeições com minha esposa e meus 5 filhos. E eu olho para aquela mesa e eu penso, eu nunca tive isso. Como que Deus me deu isso? Eu sou capaz de amar os meus filhos. Eu sou capaz de amar a minha esposa. Capaz de perdoar a minha mãe. Capaz de perdoar o meu pai,
que sofreu de alcoolismo e no ano passado, totalmente embriagado com problemas, com tremuras por causa do álcool, acolhi ele dentro de casa da comunidade, cuidei dele, coloquei ele na clínica de recuperação e agora ele está recuperado, trabalhando para a honra e glória do Senhor. Dei comida para ele na boca, para quem nunca me deu nada. Vesti roupa no meu pai, porque ele tremia por causa da crise de abstinência, para quem nunca me vestiu roupa. Deixa eu dizer para você uma coisa para nós terminarmos. A cura interior não é você esquecer o seu passado, não é você esquecer as suas feridas, não é você ter uma amnésia e esquecer a sua história, mas é se reconciliar com a sua história, é ser capaz de amar apesar da sua história, é ser capaz de dar aquilo que você não recebeu de ninguém. A cura interior, meus irmãos, é você ser capaz de viver sabendo que as suas feridas existiram, mas elas não te doem mais, elas não determinam mais sobre a tua vida, elas não mandam mais na tua história. Você é capaz de amar, você é capaz de ser, você é capaz de se entregar, você é capaz de ser o homem que você não teve como referência dentro de casa, você é capaz de ser para os seus filhos o pai que você nunca teve na sua vida. A cura interior é aquilo que Deus faz de dentro para fora. Feche os teus olhos um instante, porque nessa noite é isso que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Eu não sei a sua história de vida, eu não sei o que você viveu até você chegar aqui, quais são as marcas que estão aí, mas você pode tomar uma decisão de que a partir de hoje as suas feridas não ditam mais as regras, as suas feridas não vão ferir outras pessoas, mas como Jesus, meus irmãos, que cada vez que ele era ferido, das suas feridas saíam misericórdia, cada vez que ele era ferido, das suas feridas saíam perdão, cada vez que ele era ferido, da sua ferida saía amor. Deus vai fazer nessa noite que das tuas feridas seja capaz de sair amor, perdão. Com os teus olhos fechados e a mão no teu coração, diga nessa noite, toma essa decisão em nome de Jesus. Olhe para Nossa Senhora aí no seu íntimo. Imagine Nossa Senhora diante de você e o sorriso de Nossa Senhora. E olhando para este rosto, para este sorriso, diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu digo o seu nome, perdoo a minha mãe, por todas as vezes que ela não soube amar, porque ela também não aprendeu a amar, porque ela também é humana, porque ela também tem feridas, porque ela também tem traumas. Eu perdoo a minha mãe, eu libero sobre a vida dela o perdão. Eu aceito agora, Jesus, a minha mãe, eu acolho no meu coração, e eu peço agora que o Senhor cure as minhas feridas, os traumas, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos essa canção, você possa trazer agora ao seu coração a imagem da sua mãe, da maneira que ela era, se ela não estiver mais aqui, da maneira que ela está, ou da maneira que você deixou ela em casa quando você veio para cá, e você possa se recordar da sua infância. Quantas coisas talvez poderiam ter sido diferentes aos seus olhos, porque nós temos o pensamento egoísta de achar que as coisas têm que ser do nosso jeito, esquecemos que a nossa mãe tem uma história, um passado. Eu me esqueci que a minha mãe tinha uma mãe que expulsou ela de casa por causa de namorado. Eu esqueci que a minha mãe tinha uma mãe que aos 13 anos de idade mandou ela para outra cidade trabalhar na casa de família. E minha mãe foi abusada e contou para a mãe dela, e a mãe dela fez ela voltar para o serviço. Eu me esqueci que a minha mãe também não era capaz de dar o que ela não teve.
Mas você é, a partir do encontro com o Senhor, do amor que você recebe de Nossa Senhora, você é capaz de amar